Ela estava na frente da mãe dele, protegendo a idosa de quem gritava para interná-la num asilo. Ele não conhecia aquela faxineira, mas quando descobriu quem ela realmente era, o chão desabou debaixo dos pés dele. Renato empurrou a porta da mansão com aquela sensação estranha no peito. 6 meses fora do país, fechando negócios que valiam milhões, e agora voltava para casa com a cabeça cheia de preocupações que nada tinham a ver com dinheiro. A viagem foi longa, o voo atrasou, e ele estava cansado demais para ligar antes de chegar. Queria só abraçar a mãe, tomar um café na varanda como faziam antigamente e descansar. Mas o silêncio que tomou conta da casa quando entrou não era o silêncio de paz que ele lembrava. Era pesado, sufocante. As luzes estavam acesas no corredor, mas ninguém apareceu para recebê-lo. Nenhum funcionário, nenhuma movimentação na cozinha, nada. Renato largou a mala no hall de entrada e subiu as escadas devagar, prestando atenção em cada som. Foi quando ouviu um grito agudo vindo do segundo andar. A voz de uma mulher, falando alto demais, com aquele tom de quem está perdendo a paciência. Renato acelerou o passo, subindo os degraus de 2 em 2. O coração batia forte no peito. Aquela voz ele conhecia bem. Era Fabiana, a cunhada, esposa do irmão mais novo que sempre foi apegado demais ao dinheiro da família. Quando chegou no corredor, viu a porta do quarto de Carmélia entreaberta. A luz vazava por ali, e as vozes ficaram mais nítidas. Renato se aproximou devagar, tentando entender o que estava acontecendo antes de entrar. E foi aí que ouviu a frase que fez o sangue gelar nas veias. "Vou te mandar para um asilo. Você não serve para nada mesmo, só dá trabalho." Renato empurrou a porta com força. A cena que encontrou do outro lado arrancou o ar dos pulmões dele. Carmélia estava sentada numa cadeira de rodas no meio do quarto, com o olhar perdido, as mãos tremendo no colo. Fabiana estava de pé na frente dela, apontando o dedo com raiva, como se estivesse dando bronca numa criança desobediente. E entre as duas, de costas para a porta, estava uma mulher que Renato nunca tinha visto na vida. Magra, usando roupa simples de faxineira, cabelo preso num rabo de cavalo. Ela estava literalmente colocada entre Fabiana e Carmélia, com os braços abertos, protegendo a idosa como se fosse um escudo humano. "A senhora vai ter que me levar junto então", a faxineira disse, e tinha algo na voz dela que não era medo. Era determinação pura. Fabiana deu um passo para frente, ameaçadora. "Sai da frente, sua intrometida. Você não passa de empregada aqui. Empregada que cuida melhor dela do que a própria família." A resposta veio rápida, firme, sem hesitação. Renato ficou parado ali por alguns segundos, tentando processar o que estava vendo. Quem era aquela mulher? Desde quando tinha faxineira morando na casa? E por que Fabiana estava falando em asilo? "O que está acontecendo aqui?" Renato finalmente disse, e a voz saiu mais grossa que o normal. Fabiana se virou na hora, e a cara dela mudou completamente. O ódio deu lugar a um sorriso forçado, daqueles que não chegam nos olhos. "Renato, que susto você me deu. Não sabia que tinha voltado." "Percebi." Ele entrou no quarto, olhando para cada pessoa ali. Carmélia continuava com o olhar vago, como se não tivesse percebido que o filho tinha chegado. A faxineira se virou devagar e Renato viu o rosto dela pela primeira vez. Olhos castanhos cheios de lágrimas seguras, mandíbula travada, postura de quem não ia recuar nem se o mundo desabasse. "Alguém vai me explicar o que está acontecendo?" Ele repetiu, dessa vez olhando direto para Fabiana. "Nada demais." Ela respondeu rápido demais. "Sua mãe teve um dia difícil e eu estava tentando resolver a situação." "Resolve gritando com ela? Ameaçando mandar para asilo?" Fabiana abriu a boca para responder, mas Renato levantou a mão, cortando qualquer desculpa que ela fosse inventar. Ele passou por ela e foi direto até Carmélia, ajoelhando na frente da cadeira de rodas. Segurou as mãos da mãe que estavam geladas e tremendo. "Mãe, sou eu, Renato. Voltei." Carmélia piscou devagar, como se estivesse saindo de um sonho ruim. Os olhos dela se fixaram no rosto do filho, mas não havia reconhecimento ali, só confusão e medo. Renato sentiu o coração se partir no peito. "Ela não está tendo um bom dia."
a faxineira disse baixinho atrás dele. Às vezes ela fica assim, confusa, perdida. Renato se levantou devagar e olhou para a mulher. Quem é você? Clara. Eu cuido da sua mãe. Desde quando? Alguns meses. E ninguém me avisou? Clara olhou para Fabiana, que desviou o olhar. Achei que você soubesse, ela murmurou. Renato sentiu a raiva subindo pela garganta. 6 meses fora, e quando volta, encontra a mãe numa cadeira de rodas, sem reconhecer ninguém, sendo ameaçada pela cunhada, e cuidada por uma estranha que ele nunca viu na vida. Como as coisas chegaram nesse ponto? Quero todo mundo fora daqui. Agora, ele disse, a voz saindo firme. Menos você, apontou para Clara. Você fica. Fabiana ficou vermelha. Renato, precisamos conversar sobre a situação da sua mãe. Ela não pode mais ficar aqui sozinha, precisa de cuidados especializados. Ela não está sozinha, tem alguém cuidando. Uma faxineira. Renato, pelo amor de Deus. Fora. Agora. O tom não deixou espaço para discussão. Fabiana bufou, pegou a bolsa que estava jogada na cama e saiu batendo os pés pelo corredor. Renato esperou o barulho dos saltos dela sumir escada abaixo antes de se virar para Clara novamente. Obrigado, ela disse baixinho, por tirar ela daqui. Não me agradeça ainda. Eu não sei quem você é, não sei o que está fazendo aqui, e não sei se posso confiar em você. Clara assentiu, como se já esperasse essa reação. Eu entendo, deve estar confuso. Só quero que saiba que eu nunca faria nada para machucar sua mãe. Por quê? Você nem a conhece. Conheço sim. A voz dela saiu embargada. Conheço ela a vida inteira. Renato franziu a testa. Como assim? Clara olhou para Carmélia, que tinha fechado os olhos e parecia estar dormindo na cadeira. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela e ela limpou rápido com as costas da mão. Ela me salvou. Quando eu não tinha ninguém no mundo, ela apareceu e me salvou. Antes que Renato pudesse perguntar qualquer coisa, Carmélia abriu os olhos de repente. O olhar dela estava diferente agora, ainda confuso, mas com um brilho de reconhecimento. Ela levantou uma das mãos trêmulas e segurou o braço de Clara. Não me deixa, minha menina, ela sussurrou, e a voz saiu fraquinha, quebrada. Por favor, não me deixa. Clara se ajoelhou na frente da cadeira e segurou o rosto de Carmélia com as 2 mãos. Nunca, eu prometo, nunca vou te deixar. Carmélia sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. E então abraçou Clara com uma força que parecia impossível para alguém tão frágil. As 2 ficaram ali, abraçadas, chorando baixinho, e Renato ficou parado observando aquela cena sem entender nada. Quem era aquela mulher? Por que a mãe dele tratava ela como filha? E o que Fabiana estava escondendo? Renato deu um passo para trás, encostou na parede e cruzou os braços. Esperou as 2 se acalmarem. Quando Clara finalmente soltou Carmélia e ajudou ela a se deitar na cama, Renato repetiu a pergunta, dessa vez com mais peso. Quem é você? Clara se virou para ele, limpou as lágrimas e respirou fundo. Alguém que sua mãe salvou quando eu era criança. E agora eu voltei para retribuir. A resposta não explicava nada, mas abria um mundo de perguntas que Renato precisava urgentemente de respostas. Ele olhou para a mãe dormindo na cama, depois para Clara em pé ao lado dela, e percebeu que tinha voltado para casa no meio de uma história que ele não conhecia. E pelo visto, essa história estava longe de terminar. Renato não conseguiu dormir naquela noite. Ficou sentado na poltrona do escritório, olhando para o teto, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Quando o sol nasceu, ele já estava na cozinha tomando café, esperando Clara aparecer. Ela desceu às 6 da manhã, com cara de quem também não tinha pregado o olho. Parou na porta quando viu Renato sentado à mesa. Bom dia, ela disse, a voz saindo hesitante. Senta aqui. Não foi um pedido. Foi uma ordem calma, mas firme. Clara obedeceu, puxando a cadeira devagar e sentando na ponta, como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Renato empurrou uma xícara de café para ela. Vamos começar do começo. Quem é você? Clara segurou a xícara com as 2 mãos, deixando o calor aquecer os dedos frios. Respirou fundo antes de falar. Meu nome completo é Clara Santos.
Nasci num hospital público aqui da cidade. Minha mãe me abandonou na maternidade. Nem esperou eu completar um dia de vida. A voz dela não tinha autopiedade. Era só a constatação de um fato que ela já tinha digerido há muito tempo. Me levaram para o orfanato Luz da Infância. Passei toda a minha infância lá. Era uma criança estranha, sabe? Muito quieta. Não falava com ninguém. As outras crianças brincavam, corriam, faziam barulho. Eu ficava num canto, olhando para a parede. Por quê? Medo, acho. Medo de me apegar e ser abandonada de novo. Clara tomou um gole do café. Casais iam lá toda semana querendo adotar, mas ninguém me escolhia. Era sempre a mesma coisa. Olhavam para mim, perguntavam meu nome e depois iam embora com outra criança mais alegre. Renato sentiu um aperto no peito. Imaginar uma criança sendo rejeitada repetidamente era doloroso demais. Até que um dia, sua mãe apareceu. Os olhos de Clara brilharam quando ela falou de Carmélia. Eu tinha 6 anos. Ela começou a visitar o orfanato como voluntária. Levava brinquedos, roupas, comida. Mas, diferente dos outros adultos, ela não ficava só com as crianças animadas. Ela vinha falar comigo também. O que ela falava? No começo, nada. Só sentava do meu lado em silêncio. Eu ficava olhando para a parede, e ela ficava ali, quieta, só me fazendo companhia. Demorou semanas até eu ter coragem de olhar para ela. Clara sorriu com a lembrança. Quando finalmente olhei, ela sorriu para mim. Um sorriso tão bonito, tão cheio de amor, que eu desabei a chorar. Ninguém nunca tinha olhado para mim daquele jeito. Renato estava paralisado, ouvindo cada palavra. A partir daquele dia, ela ia me visitar toda semana. Trazia livros, me ensinava a ler, me contava histórias, pagava material escolar, roupas novas, tudo o que eu precisava. As freiras do orfanato diziam que eu era sortuda, que tinha ganhado uma fada madrinha. Por que ela nunca te adotou? O sorriso de Clara desapareceu. Ela tentou, quis me adotar oficialmente, mas o marido dela não deixou. Renato cerrou os punhos em cima da mesa. O pai sempre foi um homem difícil, controlador, obcecado pela imagem da família perfeita. A ideia de adotar uma criança órfã provavelmente parecia uma ameaça para ele. Sua mãe chorou muito quando contou que não podia me levar. Eu tinha 9 anos. Entendi que ela não estava me abandonando. Ela só não tinha escolha. Mas ela continuou visitando. Sim, até eu completar 18 anos. Pagou escola particular, curso de idiomas, tudo. Quando saí do orfanato, ela conseguiu um emprego para mim. Pagou o aluguel de um apartamento pequeno até eu conseguir me sustentar sozinha. Clara limpou uma lágrima que ameaçava cair. Ela me deu a vida que eu nunca teria tido. Me deu esperança. Me ensinou que eu valia alguma coisa. Renato estava processando tudo aquilo quando a próxima frase de Clara caiu como uma bomba. Há alguns meses encontrei uma antiga funcionária do orfanato na rua. Ela me contou que sua mãe estava passando por dificuldades, que estava confusa, esquecendo das coisas. Larguei tudo no mesmo dia e vim para cá. Você largou o quê? Meu emprego numa empresa de limpeza, meu apartamento, minha vida. Vim bater na porta da sua mãe e me ofereci para cuidar dela. E ela te reconheceu? Clara balançou a cabeça. Não naquele dia. A confusão mental já estava avançada, mas às vezes ela tem momentos de clareza. E nesses momentos, ela me chama de filha. Renato passou a mão pelo rosto. Aquilo era demais para processar. Fabiana sabe de tudo isso? Sabe. Descobriu investigando meu passado. Tentou me expulsar várias vezes. Dizia que eu estava aqui para roubar, para me aproveitar de uma idosa confusa. E por que você não foi embora? Clara olhou nos olhos dele com uma intensidade que cortava. Porque eu prometi. Prometi para mim mesma que ia retribuir tudo o que ela fez por mim. Ela me salvou quando eu era criança. Agora é minha vez de salvar ela. Você trabalha aqui sem receber salário? Recebo comida e um lugar para dormir. É mais do que suficiente. Renato se levantou da cadeira, andou até a janela e ficou olhando para o jardim lá fora. Tinha passado 6 meses fechando negócios internacionais, achando que estava cuidando do futuro da família. Enquanto isso, a mãe dele estava aqui, sendo cuidada por uma estranha que era mais filha dela do que ele mesmo. Fabiana quer internar minha mãe? Clara hesitou antes de responder. Sim,
Ela já trouxe papéis para você assinar várias vezes. Diz que sua mãe precisa de cuidados especializados numa instituição cara. Mas você acha que não? Acho que sua mãe precisa de amor. Precisa de alguém que olhe para ela como pessoa, não como peso. Instituição cara não vai dar isso para ela. Renato se virou. Você tem provas do que está falando? Das ameaças de Fabiana? Clara mordeu o lábio. Tenho algumas gravações no celular. Momentos em que ela gritava com sua mãe quando achava que ninguém estava ouvindo. Por que não me mandou isso antes? Você estava fora do país. E eu não sabia se ia acreditar em mim. Sou só a faxineira. Quem vai acreditar na minha palavra contra a da família? Ela tinha razão. Se Clara tivesse aparecido do nada com acusações, Renato provavelmente teria ignorado. Mas agora, depois de ver a cena do quarto ontem, depois de ouvir a história toda, as coisas faziam sentido. Me manda essas gravações, agora. Clara pegou o celular e enviou os arquivos. Renato ouviu cada um deles. A voz de Fabiana era inconfundível. Gritando com Carmélia, chamando ela de peso, ameaçando mandar embora se não assinasse papéis. Era horrível de ouvir. Tem mais uma coisa, Clara disse baixinho. Fabiana não está só querendo internar sua mãe. Ela está movimentando dinheiro da conta dela. Como você sabe disso? Escutei conversas telefônicas. Ela acha que ninguém presta atenção no que ela fala. Renato sentou de novo, o peso da revelação caindo sobre ele. A cunhada não estava só sendo cruel. Estava planejando algo maior. E ele tinha deixado isso acontecer debaixo do nariz dele. Desculpa, ele disse, e a palavra saiu carregada de culpa. Desculpa por não ter estado aqui, por ter deixado minha mãe sozinha. Você não sabia. Devia saber. Devia ter ligado mais, visitado mais. Mas estava tão ocupado com negócios que esqueci do que realmente importa. Clara colocou a mão em cima da mesa, perto da dele, mas sem tocar. Você está aqui agora. É isso que importa. Renato olhou para ela. Para aquela mulher que tinha todos os motivos do mundo para ser amarga, para odiar a vida, para desistir, mas que escolheu retribuir amor com amor. Que largou tudo para cuidar de alguém que quase ninguém mais se importava. Obrigado, ele disse, por ter cuidado dela quando eu não estava aqui. Eu que agradeço, por ter acreditado em mim. Naquele momento, Renato tomou uma decisão. Ia descobrir tudo que Fabiana estava tramando. Ia proteger a mãe. E ia garantir que Clara nunca mais fosse tratada como se não valesse nada. Porque se tinha uma coisa que ele tinha aprendido naquela manhã, era que família não é só sangue. É quem fica. É quem cuida. É quem ama quando ninguém mais está olhando. 3 dias se passaram desde a conversa na cozinha. Renato não saiu mais da mansão, decidido a entender exatamente o que tinha acontecido com a vida da mãe enquanto ele estava fora. Clara continuava cuidando de Carmélia com aquela dedicação silenciosa. E aos poucos, Renato começou a perceber detalhes que tinha ignorado antes. A casa estava vazia demais. Onde estavam a cozinheira, o mordomo, as 2 camareiras que trabalhavam ali há anos? Quando perguntou para Clara, a resposta veio carregada de peso. Fabiana demitiu todo mundo. Disse que era para economizar, que sua mãe não precisava de tanta gente. Mas eu sei o verdadeiro motivo. Qual? Menos testemunhas. A frase caiu como uma pedra no estômago de Renato. Ele estava começando a entender a extensão do plano da cunhada. Isolar Carmélia, afastar qualquer pessoa que pudesse protegê-la, ou denunciar os maus tratos. Era calculado, cruel. Naquela manhã, Renato estava no escritório quando ouviu a campainha tocar. Desceu as escadas e encontrou Fabiana na porta, acompanhada de um homem de terno que ele nunca tinha visto. Renato, que bom que você está em casa, Fabiana disse com aquele sorriso falso. Este é o Dr. Almeida, especialista em cuidados para idosos. Trouxe ele aqui para avaliar a situação da sua mãe. Renato cruzou os braços. Não pedi avaliação nenhuma. Eu sei, mas precisamos ser práticos. Sua mãe precisa de cuidados que não podemos oferecer aqui. O Dr. Almeida abriu uma pasta cheia de papéis. Senhor Renato, analisei o histórico médico da senhora Carmélia. O quadro dela é delicado. Confusão mental avançada, episódios de desorientação, dificuldade de locomoção. O ideal seria internação em uma instituição especializada.
Instituição, cara, imagino. A melhor da região, Fabiana completou rápido demais. Já separei as opções. Só precisamos da sua assinatura nos documentos de transferência. Renato olhou para os papéis que o médico estendia. Autorização de internação, procuração para decisões médicas, transferência de bens para custódia familiar. Cada página era uma armadilha. Onde está meu irmão? Renato perguntou de repente. Fabiana piscou desprevenida. Como assim? Meu irmão. Seu marido. Cadê ele? Está viajando a trabalho. Volta semana que vem. Que conveniente. Justo agora que você quer internar minha mãe. O sorriso de Fabiana tremeu. Renato, não seja dramático. Estamos tentando ajudar. Ajudar como? Tirando ela de casa? Colocando num lugar cheio de estranhos? O doutor Almeida tentou intervir. Senhor Renato, entendo sua preocupação, mas a senhora precisa de supervisão constante. Aqui em casa, com apenas uma funcionária, os riscos são altos. Clara não é apenas uma funcionária, e minha mãe está sendo bem cuidada. Clara? Fabiana soltou uma risada forçada. A faxineira? Renato, pelo amor de Deus, ela não tem qualificação nenhuma. Foi nesse momento que Clara apareceu no topo da escada. Estava segurando Carmélia pelo braço, ajudando ela a descer devagar, um degrau de cada vez. A idosa estava lúcida naquela manhã, os olhos claros e focados. Quem são essas pessoas na minha casa? Carmélia perguntou, a voz saindo firme. Fabiana ficou pálida. Doutor Almeida fechou a pasta, desconfortável. Renato subiu correndo para ajudar Clara com a mãe. Mãe, é a Fabiana. E um médico que ela trouxe. Carmélia olhou para a cunhada com uma expressão que Renato nunca tinha visto. Não era confusão. Era clareza absoluta. E raiva. Você, ela disse apontando para Fabiana. Você quer me tirar da minha casa. Dona Carmélia, a senhora não está bem. Precisa de ajuda. Eu sei exatamente o que você quer. Quer me trancar num lugar longe, para fazer o que quiser com o que é meu. A acusação caiu no meio da sala como uma bomba. Doutor Almeida deu um passo para trás. Fabiana tentou rir, mas o som saiu estrangulado. A senhora está confusa, viu? É exatamente por isso que precisa de cuidados. Carmélia desceu mais alguns degraus, apoiada em Clara e Renato. Quando chegou perto de Fabiana, olhou nos olhos dela sem piscar. Eu te odeio. Desde o primeiro dia que você entrou nesta família. E sei que você também me odeia. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Fabiana estava vermelha, as mãos tremendo. Vou processar vocês por difamação, ela gritou, perdendo completamente a compostura. Essa velha está louca, e vocês estão deixando ela falar esse absurdo. Cuidado com o que fala, Renato disse, a voz saindo perigosamente baixa. Ou o quê? Vai me expulsar de novo? Essa casa não é só sua, Renato. Meu marido tem direitos aqui também. Seu marido não está aqui, e você não é bem-vinda. Fabiana agarrou a bolsa com força. Vocês vão se arrepender. Tenho advogados. Tenho provas de que essa mulher não tem condições de ficar sozinha. Vou conseguir a interdição dela, com ou sem a sua ajuda. Ela saiu batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. Doutor Almeida murmurou uma desculpa e saiu atrás dela. Quando o barulho do carro sumiu na rua, Carmélia desabou nos braços de Clara, chorando. Ela vai me levar. Ela vai me tirar daqui. Não vai não, Clara sussurrou, acariciando o cabelo dela. Enquanto eu tiver vida, ninguém tira você daqui. Renato ajudou as duas a se sentarem no sofá. Carmélia estava tremendo, o momento de lucidez custando toda a energia dela. Clara continuou segurando a mão dela, cantarolando baixinho uma canção que parecia acalmar a idosa. Renato se sentou na poltrona em frente, observando aquela cena. A mãe encontrando conforto nos braços de uma mulher que devia ser estranha, mas que era mais família do que muita gente de sangue. Mãe, ele disse suavemente, preciso te perguntar uma coisa. Carmélia levantou os olhos cansados. Fabiana está mexendo no seu dinheiro? A resposta veio num sussurro fraco, mas clara. Está. Há meses. Você sabe quanto? Não sei. Perco a conta. Perco tudo. Ela levou a mão à cabeça frustrada. Tem dias que eu sei de tudo. Tem dias que não sei nem meu nome. Onde estão seus documentos? Extratos bancários? No cofre do escritório. Senha é a data do meu casamento.
Ela soltou um riso amargo. Dia mais triste da minha vida, mas eu nunca esqueço. Renato foi até o escritório e abriu o cofre. Dentro, encontrou pastas organizadas com extratos, contratos, documentos de propriedades. Começou a revisar tudo, e o que viu fez o sangue ferver. Transferências enormes para contas em nome de Fabiana. Vendas de ações sem autorização. Empréstimos feitos em nome de Carmélia, mas com o dinheiro indo para terceiros. Era fraude clara, sistemática, planejada. Quando voltou para a sala, estava com várias pastas debaixo do braço. Mãe, vou precisar de ajuda jurídica. Vou denunciar tudo isso. Carmélia assentiu, mas parecia exausta. A lucidez estava escapando de novo, os olhos ficando vidrados. Clara percebeu e ajudou ela a deitar no sofá, colocando uma almofada debaixo da cabeça. Ela vai dormir agora, Clara disse. Quando fica lúcida assim, depois vem o cansaço. Renato se ajoelhou perto da mãe. Desculpa, mãe. Desculpa por ter deixado isso acontecer. Carmélia abriu os olhos uma última vez antes de dormir. Você voltou. É o que importa. Então olhou para Clara. Cuida dele também, minha menina. Ele é bom, mas perdido. Clara sorriu através das lágrimas. Vou cuidar dos dois. Renato ficou ali, segurando a mão da mãe até ela dormir completamente. Quando levantou, encarou Clara com uma determinação que não sentia há anos. Vamos acabar com isso. Com Fabiana, com as mentiras, com tudo. Como? Tenho provas. Tenho advogados. E agora tenho você como testemunha. Clara assentiu. Vou contar tudo que vi. Tudo que ouvi. Ela não vai conseguir fazer nada contra a gente. Renato olhou pela janela vendo o carro de Fabiana ainda parado na esquina, como se ela estivesse observando a casa. Ela não vai desistir fácil. Eu sei. Mas nós também não. Naquele momento, o celular de Renato tocou. Era um número desconhecido. Quando atendeu, a voz do outro lado fez o coração dele gelar. Renato, sou eu, seu irmão. Preciso te contar uma coisa sobre Fabiana. Algo que você precisa saber antes que seja tarde demais. Renato saiu para o jardim para atender a ligação, o coração disparado. A voz do irmão estava diferente, cansada, derrotada. Onde você está? Renato perguntou direto. Num hotel no centro. Não consigo mais voltar para casa. Fabiana me expulsou. Como assim expulsou? A casa é da mãe. Eu sei, mas ela tem documentos, Renato. Papéis que eu assinei sem ler direito. Achei que era coisa de rotina, administração do patrimônio da família. Quando percebi o que tinha feito, já era tarde. Renato cerrou os punhos. Que tipo de documentos? Procuração irrevogável, transferência de bens. Ela me convenceu que era para proteger o patrimônio caso algo acontecesse com a mãe. Eu fui um idiota. Por que você não me contou antes? Porque tinha vergonha. E porque ela me ameaçou. Disse que se eu falasse alguma coisa, ia destruir minha reputação, ia espalhar mentiras sobre mim. A voz dele falhou. Eu sou fraco, Renato. Sempre fui. Você é o forte da família. Renato respirou fundo, tentando controlar a raiva. Preciso de você aqui, agora. Vamos resolver isso juntos. Tem mais uma coisa. Fabiana não está agindo sozinha. O estômago de Renato revirou. O que você quer dizer? Ela tem um advogado, um cara chamado Durval Mendes, especialista em interdição de idosos. Eles estão preparando um processo para declarar a mãe incapaz. Se conseguirem, Fabiana assume controle total de tudo. Quando? A audiência está marcada para a próxima semana. Já tem laudo médico, testemunhas compradas, tudo. Renato desligou e voltou correndo para dentro da casa. Clara estava na sala, ainda velando o sono de Carmélia. Ele contou tudo que o irmão tinha falado. Uma semana? Clara ficou pálida. Não vai dar tempo de preparar defesa. Vai dar sim. Meu irmão vem para cá hoje. Ele vai depor a favor da mãe. E você também. Renato, eu sou só a faxineira. Quem vai acreditar em mim? Qualquer pessoa com olhos na cara. Qualquer um que veja o quanto você se importa. Ele segurou os ombros dela. Você não está sozinha nisso. Não mais. Horas depois, o irmão de Renato chegou. Estava magro, abatido, com olheiras fundas. Os dois se abraçaram em silêncio. E pela primeira vez em anos, Renato viu o irmão chorar. Desculpa. Por tudo. Por ter sido covarde. Esquece isso agora. Vamos focar em salvar a mãe. Eles se reuniram no escritório.
Clara trouxe café enquanto Renato espalhava documentos pela mesa. Extratos bancários, contratos fraudulentos, gravações que Clara tinha feito das ameaças de Fabiana. Cada peça era uma prova da armação. Precisamos de algo mais forte, o irmão disse. O advogado dela é bom, muito bom. Ele vai tentar desqualificar tudo isso. Foi quando Clara se levantou da cadeira, as mãos tremendo. Tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Os dois irmãos olharam para ela. Há 2 meses, Fabiana tentou me subornar. Ofereceu dinheiro para eu ir embora e nunca mais voltar. Quando recusei, ela disse que se eu não saísse por bem, ia fazer eu me arrepender. Você tem prova disso? Renato perguntou. Clara pegou o celular e abriu uma gravação. A voz de Fabiana era inconfundível, fria e calculista. 50 mil reais. Você some da vida dessa família e nunca mais volta. Ou então, eu invento uma história tão feia sobre você que ninguém vai mais acreditar em nada que você disser. Renato sorriu pela primeira vez no dia. Isso é ouro. Prova de ameaça e tentativa de suborno. Tem mais, Clara continuou. Ela não sabe, mas eu instalei uma câmera, instalada sob orientação de advogado, apenas para a proteção da idosa e usada como prova judicial, escondida no quarto da sua mãe. Depois das ameaças, fiquei com medo do que ela podia fazer quando estivesse sozinha com ela. Clara conectou o celular na televisão do escritório. As imagens que apareceram na tela fizeram o sangue de Renato ferver. Fabiana entrando no quarto de Carmélia à noite, gritando com ela, balançando papéis na cara da idosa confusa, forçando ela a colocar a digital em documentos enquanto chorava. Para, para! Carmélia gritava nas imagens, tentando afastar a mão. Mas Fabiana segurava com força, pressionando o dedo dela no papel. O irmão de Renato saiu correndo da sala. Ouviram ele vomitando no banheiro. Renato ficou paralisado, assistindo a própria mãe sendo torturada dentro da própria casa. Isso aconteceu várias vezes? Ele perguntou, a voz saindo estrangulada. Clara assentiu, lágrimas escorrendo. Eu tentava ficar sempre por perto, mas ela esperava eu sair para fazer isso. Por isso comecei a dormir no chão do quarto da sua mãe, para ela nunca ficar sozinha. Renato desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Como tinha deixado aquilo acontecer? Como não percebeu que a mãe estava sendo abusada debaixo do próprio teto? Renato, Clara colocou a mão no ombro dele. Você não sabia. Ninguém sabia. Fabiana é boa em esconder. Eu devia ter estado aqui. Devia ter percebido. Você está aqui agora e vai fazer a coisa certa. O irmão voltou para a sala limpando a boca com um lenço. Estava destruído. Vou fazer ela pagar na justiça. Juro que vai responder por tudo. Não vai não, Renato disse levantando da cadeira. Vai fazer coisa melhor. Vai ajudar a colocar ela na cadeia. Eles passaram a noite inteira organizando as provas, preparando a estratégia. Renato contratou o melhor advogado da cidade, um homem chamado Otávio Ferreira, conhecido por nunca perder um caso de defesa familiar. Quando Otávio viu as evidências, assoviou baixinho. Isso aqui não é só interdição irregular. É fraude, apropriação indébita, coação. Fabiana vai responder criminalmente. Quanto tempo leva? Renato perguntou. Com essas provas? Nem chega a ir para a audiência. Vou pedir liminar de afastamento dela imediatamente. E processo criminal paralelo. Ela vai tentar fugir. Não se eu agir rápido. Otávio já estava discando no celular. Tenho contatos no fórum. Amanhã de manhã a liminar sai. Naquela noite, Renato subiu para o quarto de Carmélia. Ela estava acordada, olhando para a janela. Clara tinha saído para tomar banho, deixando os dois sozinhos pela primeira vez em dias. Mãe? Carmélia se virou. Estava lúcida de novo, os olhos brilhando na penumbra do quarto. Meu filho, você veio. Renato se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão dela. Desculpa, mãe, por tudo, por ter te deixado sozinha, por não ter percebido o que estava acontecendo. Você não sabia? Devia saber. Devia ter ligado mais, visitado mais, mas fiquei tão ocupado com o trabalho que esqueci do que realmente importa. Carmélia acariciou o rosto do filho. Você é um bom menino. Sempre foi. Só ficou um pouco perdido. A senhora não está com raiva de mim? Raiva? Filho, eu te amo. Sempre amei. Mesmo quando você não estava aqui, eu sabia que você voltaria. Renato desabou a chorar.
Toda a culpa, toda a raiva, toda a frustração saindo em soluços que ele não conseguia controlar. Carmélia deixou ele chorar, passando a mão no cabelo dele como fazia quando ele era criança. Clara cuidou bem de mim, ela disse quando ele se acalmou. Ela é especial. Eu sei. Você gosta dela? Renato levantou os olhos, surpreso. Como assim? Do jeito que você olha para ela. É o mesmo jeito que seu pai olhava para mim quando éramos jovens. Antes de tudo ficar ruim. Mãe, eu mal conheço ela. Conhece sim. Conhece onde importa. Carmélia tocou o peito dele. Aqui dentro. Renato não sabia o que responder. Tinha passado os últimos dias tão focado em proteger a mãe que não tinha parado para pensar no que sentia por Clara. Mas a mãe tinha razão. Tinha algo ali. Algo que ia além de gratidão. Ela é importante para a senhora? É a filha que eu sempre quis. A filha que nunca pude ter oficialmente. E se eu pudesse mudar isso? Os olhos de Carmélia brilharam. Como? Tenho um testamento guardado no cofre. A senhora pode mudar. Pode incluir Clara como beneficiária, como filha. Isso é possível? Com os advogados certos, tudo é possível. Carmélia sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, era um sorriso de verdadeira felicidade. Então faz isso. Quero que ela tenha tudo que eu não pude dar enquanto estava viva. A senhora vai estar aqui para ver isso acontecer. Talvez sim, talvez não. Mas vou morrer feliz sabendo que ela está protegida. Clara entrou no quarto naquele momento com o cabelo ainda molhado do banho. Parou na porta quando viu os dois conversando. Desculpa, não queria interromper. Vem aqui, minha menina. Carmélia chamou. Clara se aproximou. Carmélia segurou a mão dela e a mão de Renato, juntando as duas. Vocês dois são minha família de verdade. Cuidem um do outro quando eu não estiver mais aqui. A senhora vai ficar aqui muito tempo ainda, Clara disse, a voz embargada. Quem sabe? Mas se não ficar, quero saber que vocês estão juntos. Promete? Os dois se olharam. E sem precisar de palavras, prometeram. A manhã seguinte trouxe uma clareza diferente. O advogado Otávio ligou às 7 horas com a notícia que Renato estava esperando. A liminar tinha sido aprovada. Fabiana estava oficialmente proibida de se aproximar de Carmélia ou da propriedade. Qualquer violação resultaria em prisão imediata. Ela já foi notificada? Renato perguntou. Oficial de justiça está a caminho da casa dela agora. Em 1 hora, ela sabe. E o processo criminal? Protocolado. Com as provas que você me deu, especialmente aquelas gravações, o Ministério Público já abriu investigação. Fabiana vai responder por coação, apropriação indébita e tentativa de fraude. Renato desligou e foi até o quarto da mãe. Carmélia estava acordada, sentada na cama, com Clara penteando o cabelo dela devagar. A cena era tão simples, tão cheia de carinho, que ele ficou parado na porta só observando. Bom dia, ele disse baixinho. As duas se viraram. Carmélia sorriu. E hoje os olhos dela estavam claros. Um dos dias bons. Meu filho, vem cá. Renato se aproximou e sentou na beirada da cama. Tenho uma notícia. Fabiana não pode mais vir aqui. A justiça proibiu. Carmélia fechou os olhos aliviada. Graças a Deus. Mas tem mais. Preciso que a senhora conte uma coisa. Sobre Clara. Sobre o que realmente aconteceu no passado. Clara parou de pentear o cabelo de Carmélia. Renato, eu já contei tudo. Não tudo. Minha mãe nunca contou a versão dela. Carmélia olhou para Clara, depois para Renato. Respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir uma ferida antiga. Foi num dia de inverno. Eu tinha ido visitar o orfanato Luz da Infância como fazia todo mês. Levava roupas, brinquedos, comida. Gostava de ver as crianças felizes, mesmo que por alguns momentos. A voz dela saiu devagar, carregada de memória. Mas naquele dia, tinha uma menina sentada sozinha num canto. Bem pequena, devia ter uns 5 ou 6 anos. Não brincava, não conversava com ninguém. Só ficava olhando para a parede. Clara tinha lágrimas nos olhos. Ela conhecia essa história, mas ouvir da boca de Carmélia era diferente. Perguntei para a freira quem era aquela criança. Ela me contou que a menina tinha sido abandonada na maternidade. A mãe fugiu sem deixar nome, sem deixar nada. Nem certidão de nascimento tinha. Foi o hospital que escolheu o nome Clara. Renato sentiu o peito apertar. Imaginar uma criança abandonada daquele jeito era doloroso demais.
A freira disse que Clara era assim desde que chegou. Quieta, fechada, como se tivesse medo de existir. Casais vinham buscar crianças para adotar, mas ninguém queria ela. Diziam que era esquisita, que não sorria, que parecia triste demais. Eu não entendia por quê. Carmélia continuou, a voz falhando. Como alguém podia rejeitar uma criança tão linda? Então sentei do lado dela. Não falei nada. Só fiquei ali, em silêncio, fazendo companhia. Clara estava soluçando baixinho. Carmélia segurou a mão dela. Levou semanas até você olhar para mim. Mas quando olhou, eu vi. Vi uma menina com tanto amor guardado, tanto carinho preso dentro dela, que estava sufocando. Você só precisava de alguém que tivesse paciência. Alguém que não desistisse. A senhora nunca desistiu, Clara sussurrou. Como eu ia desistir? Você era a filha que eu sempre quis e nunca pude ter. Renato se inclinou. Por que não pôde? A senhora podia ter adotado ela. Carmélia soltou um riso amargo. Podia? Meu marido nunca deixaria. Ele tinha uma imagem de família perfeita na cabeça. 2 filhos homens, casa grande, sobrenome importante. Uma menina órfã não cabia nesse quadro. A senhora tentou? Tentei, briguei, implorei, ameacei até me separar dele. As lágrimas começaram a rolar. Mas eu era covarde. Tinha medo de ficar sozinha, de perder tudo. Então aceitei a derrota. Mas prometi para mim mesma que ia cuidar dela de outro jeito. Clara apertou a mão de Carmélia. E cuidou. Pagou meus estudos, minhas roupas, tudo. Mas não foi suficiente. Você merecia uma família. Merecia uma mãe de verdade, não uma que só aparecia nos fins de semana. A senhora foi a única mãe que eu conheci. Renato limpou os próprios olhos. Estava descobrindo um lado da mãe que nunca tinha visto. Uma mulher que sacrificou a própria felicidade por medo, mas que nunca desistiu de amar. Quando você fez 18 anos e saiu do orfanato, eu chorei dias seguidos, Carmélia confessou. Porque sabia que ia te perder. Que você ia seguir sua vida e eu ia ficar só com o arrependimento. Mas eu voltei. Voltou. Quando eu mais precisava, você voltou. Carmélia olhou nos olhos de Clara. Por quê? Eu não merecia isso. Não depois de te abandonar. A senhora não me abandonou, me salvou. E quando soube que estava passando dificuldade, não pensei 2 vezes. Larguei tudo e vim. Mas por quê? Carmélia repetiu, a voz quebrada. Clara segurou o rosto de Carmélia com as 2 mãos. Porque a senhora me ensinou o que é amor de verdade. E amor verdadeiro a gente retribui. Sempre. As 2 se abraçaram, chorando tanto que os corpos tremiam. Renato não conseguiu segurar as próprias lágrimas. Estava presenciando algo raro. Algo que o dinheiro dele nunca poderia comprar. Amor puro. Sem interesse. Sem máscaras. Quando finalmente se separaram, Carmélia olhou para o filho. Renato, preciso te pedir uma coisa. Qualquer coisa, mãe. Quero adotar Clara oficialmente. Sei que parece tarde, sei que ela já é adulta, mas quero que o mundo saiba que ela é minha filha. Renato sorriu. Já conversei com Otávio sobre isso. É possível sim. Adoção de maior de idade. Com o consentimento das 2 partes é rápido. Clara arregalou os olhos. Vocês estão falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Carmélia respondeu. Vou corrigir o maior erro da minha existência. Você vai ser minha filha de verdade. No papel, na lei, na frente de todo mundo. Mas eu já sou sua filha. Agora vai ser oficialmente. Com sobrenome, com documentos, com tudo. Clara desabou a chorar de novo, mas dessa vez era choro de felicidade pura. Carmélia também chorava. E Renato estava ali no meio, testemunhando o recomeço de uma história que começou errado, mas estava terminando certo. Tem mais uma coisa, Carmélia disse, a voz mais firme agora. Meu testamento. Quero mudar. Mãe, isso pode esperar. Não pode. Enquanto estou lúcida, quero resolver. Ela olhou para Clara. Você vai herdar metade de tudo que é meu. A outra metade divide entre Renato e o irmão dele. Carmélia, eu não quero nada. Clara protestou. Não é sobre o que você quer, é sobre o que é justo. Você é minha filha. Merece tanto quanto meus outros filhos. Renato concordou. Otávio já está preparando o Novo Testamento. Só precisa da assinatura da senhora. Então traz os papéis. Quero assinar hoje. Enquanto ainda sei quem eu sou. O resto da manhã foi uma correria de documentos.
assinaturas, testemunhas. Otávio trouxe um tabelião até a casa para tornar tudo oficial. Quando Carmélia assinou o último papel, soltou um suspiro longo. Pronto. Agora posso descansar em paz. A senhora não vai descansar coisa nenhuma, Clara disse, sorrindo através das lágrimas. Vai ficar aqui comigo por muitos anos ainda. Se Deus quiser, sim, mas se não quiser, sei que deixei tudo certo. Naquela tarde, os três estavam sentados na varanda da casa, tomando chá e vendo o sol se pôr. Carmélia estava no meio, segurando a mão de Clara de um lado e a de Renato do outro. Vocês sabem o que eu descobri? Ela disse de repente. O quê? Os dois perguntaram juntos. Que família não é quem nasce com você. É quem escolhe ficar. É quem volta. É quem ama sem precisar de motivo. Clara encostou a cabeça no ombro de Carmélia. Eu escolho ficar. Para sempre. Renato apertou a mão da mãe. Eu também. Nunca mais vou embora. E naquele momento, com o sol pintando o céu de laranja e rosa, os três entenderam algo precioso. Que o passado podia ser doloroso, mas o presente podia ser reconstruído. Que os erros podiam ser corrigidos. Que nunca era tarde para fazer a coisa certa. E que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um jeito de voltar para casa. A paz durou apenas 3 dias. Renato estava no escritório quando o celular disparou notificações. Mensagens de amigos, conhecidos, até pessoas que ele mal se lembrava. Todas perguntando a mesma coisa. É verdade isso? Ele abriu o aplicativo de notícias e sentiu o sangue gelar. A manchete estava em todos os portais. Milionário manipula mãe doente para favorecer amante disfarçada de faxineira. A matéria tinha fotos. Fotos de Clara entrando na mansão. Fotos de Renato e Clara conversando no jardim. E pior, fotos antigas de Carmélia no orfanato, com a legenda: empresária usava trabalho voluntário para aliciar crianças vulneráveis. Fabiana tinha jogado a última cartada. E era suja. Renato desceu correndo. Clara estava na sala, com o celular na mão, o rosto completamente branco. Renato, eu não sei de onde tiraram essas mentiras. Eu sei, é a armação da Fabiana. O irmão de Renato, Marcelo, chegou correndo pela porta. Vocês viram? Está em todo lugar. Fabiana deu entrevista para 3 programas diferentes. Está dizendo que Clara se aproveitou da confusão mental da mãe para se infiltrar na família. Ela não pode fazer isso, Clara gritou desesperada. Eu tenho provas que não é verdade. Provas não importam quando a mentira já se espalhou, Marcelo respondeu, passando a mão no cabelo. A internet já decidiu que você é culpada. Renato ligou para Otávio. O advogado atendeu no primeiro toque. Já vi. Estou preparando ação por difamação e calúnia. Mas, Renato, preciso te avisar. Fabiana conseguiu adiar a audiência de interdição. Alegou que surgiram provas novas. Que provas? Ela arranjou 3 testemunhas que vão depor dizendo que viram Clara maltratando Carmélia. Todas falsas, óbvio. Mas o juiz tem que ouvir. Quando é a audiência? Amanhã, às 2 da tarde. Renato desligou e olhou para Clara. Ela estava tremendo, abraçada a si mesma, tentando não desabar. Eu estraguei tudo. Devia ter ficado longe. Agora a reputação dela, a sua, tudo está destruído por minha causa. Não. Renato segurou os ombros dela. Você não estragou nada. Fabiana é quem está desesperada. Ela sabe que perdeu no tribunal, então está tentando ganhar na opinião pública. E está conseguindo. Olha os comentários. Clara mostrou o celular. As mensagens eram horríveis. Chamando ela de aproveitadora, de golpista, de coisas muito piores. Marcelo se aproximou. Tem repórteres na porta da mansão. Querem entrevista? Não vamos falar com ninguém, Renato decidiu. Vamos manter silêncio até a audiência. Foi quando ouviram um barulho vindo do andar de cima. Carmélia estava gritando. Os 3 subiram correndo e encontraram ela na frente da televisão do quarto, assistindo uma entrevista de Fabiana. Essa mulher se aproveitou de uma idosa vulnerável, Fabiana dizia na tela, com lágrimas falsas nos olhos. Minha sogra não tem condições de tomar decisões. E o filho dela está sendo manipulado também. Carmélia pegou o controle remoto e jogou na televisão. A tela rachou no meio. Mentirosa! Mentirosa! Clara correu para acalmar ela. Carmélia, por favor, não se estresse. Como não vou me estressar?
Ela está mentindo. Está dizendo que você me maltrata quando foi ela quem fez isso. Eu sei, mas amanhã a gente prova a verdade. Carmélia segurou o rosto de Clara com as duas mãos. Os olhos dela estavam lúcidos, mas cheios de medo. E se não provarem? E se te tirarem de mim? Não vão tirar, eu prometo. Não promete. Você não pode prometer isso. Carmélia começou a chorar. Eu já te perdi uma vez. Não aguento perder de novo. Renato se ajoelhou na frente das duas. Mãe, ninguém vai tirar Clara daqui. Eu não vou deixar. Você não entende. Eles têm poder, dinheiro, advogados. E nós só temos a verdade. A verdade é mais forte. Não quando o mundo já decidiu que você é culpado. A frase caiu pesada no quarto, porque Carmélia estava certa. A opinião pública já tinha julgado. Clara era a vilã. E quanto mais tentassem se defender, mais culpados pareciam. Naquela noite, Renato não conseguiu dormir. Ficou andando pela casa, pensando em alguma solução. Foi quando viu luz acesa na cozinha. Clara estava lá, sentada à mesa, com uma mala pequena ao lado. O que você está fazendo? Ele perguntou, já sabendo a resposta. Vou embora. É a única maneira de proteger vocês. Não seja ridícula. Não é ridículo. É a verdade. Clara limpou as lágrimas. Enquanto eu estiver aqui, eles vão continuar atacando. Vão destruir a reputação da sua família. Vão fazer sua mãe sofrer mais ainda. E você acha que ela vai sofrer menos se você for embora? Pelo menos não vão mais dizer que estou me aproveitando dela. Renato sentou na frente dela. Clara, olha para mim. Ela levantou os olhos vermelhos. Você não é covarde. Nunca foi. Passou a infância inteira sendo rejeitada e não desistiu. Voltou para cuidar da minha mãe quando ninguém mais se importava. Não vai desistir agora. Mas eu estou cansada, Renato. Cansada de lutar. Cansada de ser julgada. Eu sei, mas amanhã a gente termina essa luta, para sempre. E se perdermos? Não vamos perder. Clara soltou uma risada triste. Como você tem tanta certeza? Porque eu não vou deixar. Renato segurou a mão dela. Minha mãe estava certa. Você é parte dessa família agora. E família a gente protege. Não importa o que custe. Clara olhou para a mão dele segurando a dela. Era a primeira vez que alguém, além de Carmélia, a fazia sentir que pertencia a algum lugar. Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Por acreditar em mim quando o mundo inteiro decidiu não acreditar. Renato apertou a mão dela. Sempre vou acreditar. Eles ficaram ali em silêncio, até o sol começar a nascer. Quando Carmélia desceu para a cozinha horas depois, encontrou os dois dormindo na mesa, com as mãos ainda entrelaçadas. Ela sorriu, porque entendeu algo naquela cena. Entendeu que tinha feito a coisa certa. Que Clara não só tinha encontrado uma mãe, tinha encontrado um lar. E talvez, com o tempo, encontrasse um amor também. A manhã da audiência chegou rápido demais. Otávio apareceu na mansão às 9, carregando pastas e mais pastas de documentos. Consegui mais provas. Rastreei as transferências que Fabiana fez. Tenho testemunhas de que ela forjou documentos. E tenho laudo de 3 médicos independentes atestando que Carmélia tem condições de tomar decisões. E as testemunhas dela? Compradas. Já descobri que 2 delas têm dívidas que foram misteriosamente quitadas na semana passada. Renato sorriu pela primeira vez no dia. Você é bom. Sou pago para isso. Otávio olhou para Clara. Você está pronta? Pronta quanto posso estar. Vai ter que depor. Vão te fazer perguntas difíceis. Vão tentar te fazer parecer interesseira. Deixa tentarem. No fórum, a situação era caótica. Repórteres cercaram o carro assim que chegaram. Flashes por todo lado. Perguntas gritadas. Clara, é verdade que você está namorando Renato? Carmélia está sendo mantida em cárcere privado? Quanto dinheiro você já recebeu da família? Seguranças abriram caminho até a entrada. Dentro da sala de audiência, Fabiana já estava sentada, com Durval Mendes ao lado. Ela olhou para Clara com um sorriso venenoso. O juiz entrou. Um homem na casa dos 60, de aparência séria. Caso de possível interdição de Carmélia Costa. Vamos começar. Durval se levantou. Excelência, trago 3 testemunhas que presenciaram maus tratos à senhora Carmélia nas mãos da acusada Clara Santos.
A primeira testemunha era uma mulher que se apresentou como antiga vizinha. Vi ela gritando com a senhora Carmélia várias vezes. Otávio se levantou. Excelência, essa mulher mora a 5 quarteirões da mansão. Como poderia ouvir gritos? A testemunha gaguejou. O juiz anotou algo. A segunda testemunha era um suposto entregador. Levei compras lá e vi a senhora Carmélia chorando pedindo ajuda. E por que não chamou a polícia na hora? Otávio questionou. Eu achei que não era minha conta. Ou porque está mentindo? Durval protestou, mas o juiz pediu silêncio. A terceira testemunha nem teve chance de falar. Otávio apresentou os comprovantes das dívidas quitadas. O juiz dispensou todas. Então foi a vez de Clara depor. Ela subiu ao estrado com as pernas bambas. Senhorita Clara, o juiz começou. Me explique sua relação com a senhora Carmélia. E Clara contou. Contou tudo. A infância no orfanato, as visitas de Carmélia, o amor que cresceu entre elas, a decisão de voltar quando soube das dificuldades. Falou sem ensaiar, direto do coração. Quando terminou, tinha lágrimas nos olhos. E não era só ela. Metade da sala estava chorando. O juiz olhou para Fabiana. E a senhora? Qual sua relação com Carmélia? Fabiana se levantou. Sou nora dela. Cuido dela há anos. A cuidava gritando? Forçando assinaturas? O juiz jogou as gravações na mesa. Tenho aqui evidências de abuso sistemático. Fabiana empalideceu. Caso encerrado, o juiz bateu o martelo. Interdição negada. Carmélia tem plena capacidade. E determino investigação criminal contra Fabiana Costa por fraude e abuso. A sala explodiu. Renato abraçou Clara. Marcelo comemorou. Fabiana saiu correndo, perseguida por repórteres. Eles tinham vencido. 6 meses depois. Renato estava no jardim da mansão, observando trabalhadores colocarem a última placa na entrada. As letras douradas brilhavam sob o sol da manhã. Instituto Recomeço, onde toda criança encontra uma família. Clara apareceu ao lado dele, segurando a mão de uma menina pequena. Está pronto. Está lindo, Renato respondeu, olhando para a menina. E você, Marina? Gostou? A criança assentiu tímida, escondendo o rosto atrás de Clara. Tinha o mesmo jeito quieto que Clara tinha naquela idade. A mesma expressão de quem aprendeu a não esperar muito da vida. Ela ainda está se acostumando, Clara explicou. São muitas mudanças de uma vez só. Marina tinha chegado à mansão 2 semanas atrás. Clara a encontrou no mesmo orfanato Luz da Infância onde ela mesma cresceu. A menina estava lá há anos, sempre ignorada nas visitas de adoção. Quieta demais, diziam. Triste demais. Quando Clara a viu, foi como olhar num espelho do passado. Quer conhecer o instituto? Clara perguntou para a menina. Marina olhou para o prédio novo que tinha sido construído no terreno ao lado da mansão. 3 andares, janelas grandes, um parquinho colorido no jardim. É de verdade? É, e vai ajudar muitas crianças como você a encontrarem uma família. Eu já encontrei a minha, Marina disse baixinho, apertando a mão de Clara. Clara se ajoelhou na frente dela, os olhos enchendo de lágrimas. Encontrou sim, minha filha. E eu nunca vou te deixar. Promete? Prometo. Renato limpou os próprios olhos. Nos últimos meses, tinha visto Clara passar por todos os trâmites de adoção. Entrevistas, avaliações, visitas de assistentes sociais. Cada etapa era uma chance de ser rejeitada de novo. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, Clara não era mais a menina invisível do orfanato. Era uma mulher com família, com um lar, com recursos para dar para Marina tudo que ela mesma não teve. A mamãe Carmélia está esperando vocês lá dentro, Renato disse. Quer ir ver ela? Marina correu para dentro da casa. Clara ficou para trás, olhando para o instituto. Às vezes ainda parece um sonho. Tudo isso é real. Você merece. Mereço? Clara soltou uma risada sem humor. Eu sou só a menina que ninguém quis. Você é a mulher que todo mundo deveria querer conhecer. Renato se aproximou. A mulher que largou tudo para cuidar de quem amava, que enfrentou humilhação, mentiras, ataques e não desistiu. Clara olhou para ele. Nos últimos meses, alguma coisa tinha mudado entre os dois. Não era mais só gratidão. Não era mais só amizade. Era algo mais profundo,
mais assustador, mais real. Renato, eu sei, ainda é cedo. Você acabou de adotar Marina, está construindo sua vida, tem muita coisa para processar. Ele tocou o rosto dela levemente. Mas eu vou estar aqui, sempre. Por quê? Porque minha mãe estava certa. Você não é só parte da família. Você é o coração dela. Antes que Clara pudesse responder, Marina apareceu correndo. Clara, a vovó Carmélia está chamando. Disse que tem uma surpresa. Os dois seguiram a menina para dentro. Carmélia estava na sala, sentada na poltrona favorita. Os momentos de lucidez tinham ficado mais raros, mas quando chegavam, eram preciosos como ouro. Minha menina chegou, ela disse quando viu Clara. Estou aqui, mãe. E trouxe minha netinha junto. Carmélia abriu os braços para Marina, que correu para abraçar a idosa. Você é tão linda, igualzinha sua mãe quando tinha sua idade. Marina sorriu. A vovó falou que eu posso chamar ela de mãe. Pode sim, porque é isso que ela é, sua mãe de verdade. Carmélia olhou para Renato. Filho, abre aquela gaveta ali da escrivaninha. Tem um envelope para Clara. Renato pegou o envelope e entregou para Clara. Dentro tinha fotos antigas. Carmélia jovem no orfanato, cercada de crianças, e no meio delas, uma menina pequena de cabelo encaracolado. Clara. Guardei todas, Carmélia disse. Cada visita, cada momento. Nunca deixei você ir embora de verdade. Sempre esteve no meu coração. Clara desabou a chorar. Por que a senhora nunca me mostrou isso? Porque tinha vergonha. Vergonha de não ter sido forte o suficiente para te adotar quando devia. Vergonha de ter escolhido meu casamento infeliz em vez de você. Não diz isso. Preciso dizer. Porque quero que você saiba que o maior arrependimento da minha vida foi não ter te trazido para casa quando você era pequena. Carmélia segurou a mão dela. Mas agora você está aqui. E tem sua própria filha. E eu posso morrer em paz, sabendo que consertei meu erro. A senhora não vai a lugar nenhum, Clara disse entre lágrimas. Vou sim, um dia. Mas quando for, vou feliz. Porque vi você se tornar a mulher incrível que sempre soube que seria. Marina, que estava assistindo tudo, se aninhou no colo de Clara. Não fica triste, mamãe. A vovó só tá falando que te ama muito. As palavras da menina quebraram a tensão. Todo mundo riu entre lágrimas. Tem mais uma coisa, Carmélia disse. Renato, pega aquela caixa azul ali. Renato trouxe uma caixa de veludo. Dentro tinha um colar antigo, com um pingente em forma de coração. Era da minha mãe. Passou de geração em geração. E agora é seu, Clara, porque você é minha filha. De verdade. Clara mal conseguia segurar o colar, as mãos tremendo tanto. Renato pegou e colocou no pescoço dela. Fica perfeito. Obrigada, Clara sussurrou. Por tudo. Por me aceitarem. Por não desistirem de mim. Nós que agradecemos, Marcelo disse entrando na sala com a esposa e os 2 filhos. Por ter salvo nossa mãe. Por ter salvado essa família. A sala foi se enchendo. Funcionários do instituto, crianças do orfanato que tinham sido adotadas, vizinhos, amigos. Todo mundo tinha vindo para a inauguração. Do lado de fora, dezenas de pessoas se reuniam. Repórteres também, mas dessa vez com perguntas diferentes. Clara, como se sente sendo exemplo de superação? O instituto vai atender quantas crianças? É verdade que já tem fila de espera de famílias querendo adotar? Otávio apareceu com documentos. Clara, preciso que assine aqui. São os papéis finais da fundação. Você é oficialmente presidente do Instituto Recomeço. Eu? Você. Carmélia fez questão. Disse que ninguém melhor para comandar um lugar de acolhimento que alguém que precisou ser acolhido. Clara assinou com mãos trêmulas. Tudo aquilo parecia impossível. 6 meses atrás, ela era apenas a faxineira invisível. Agora era mãe, filha oficialmente adotada, presidente de uma instituição que ia mudar vidas. Pessoal, Renato chamou a atenção de todos. Antes de irmos para a inauguração, queria falar uma coisa. A sala silenciou. Esses últimos meses me ensinaram algo que eu tinha esquecido. Família não é sobrenome, não é sangue, não é dinheiro. É quem fica quando tudo desmorona. É quem volta quando seria mais fácil ir embora. É quem ama sem pedir nada em troca. Ele olhou para Clara.
Essa mulher aqui me ensinou o que significa amar de verdade. Ensinou minha mãe a ser feliz de novo. E está ensinando Marina que ela merece ser amada. Renato, Clara tentou interromper constrangida. Deixa eu terminar, porque preciso dizer isso na frente de todo mundo. Ele se ajoelhou na frente dela. Clara, eu sei que ainda é cedo. Sei que você tem muito para processar. Mas também sei que não quero passar um dia sem você na minha vida. Não estou pedindo resposta agora. Só estou pedindo que considere a possibilidade de, um dia, construirmos juntos não só esse instituto, mas uma família de verdade. A sala explodiu em aplausos. Clara estava chorando tanto que mal conseguia falar. Você tem certeza? Eu não venho de nada. Você veio do lugar mais importante. Veio do amor. E isso vale mais que qualquer fortuna. Marina puxou a manga de Clara. Fala sim, mamãe. Eu gosto do tio Renato. Todo mundo riu. Clara olhou para Carmélia, que estava sorrindo com lágrimas nos olhos. Fala sim, minha menina. Você merece ser feliz. Clara olhou para Renato, ainda ajoelhado, esperando. E pela primeira vez na vida, não teve medo de acreditar que merecia aquilo. Sim, 1000 vezes sim. A sala explodiu de novo. Renato levantou e abraçou Clara e Marina juntas. Carmélia batia palmas, rindo e chorando ao mesmo tempo. Horas depois, durante a inauguração do instituto, Clara subiu no pequeno palco montado no jardim. Centenas de pessoas esperavam para ouvir o discurso. Eu fui uma das crianças que ninguém queria, ela começou, a voz firme. Passei anos invisível, acreditando que não merecia ser amada. Até que uma mulher me viu, de verdade, e me ensinou que eu valia alguma coisa. Ela olhou para Carmélia, sentada na primeira fileira. Essa mulher me salvou. E hoje, esse instituto vai salvar centenas de crianças como eu. Porque toda criança merece uma família. Toda criança merece ser vista. Toda criança merece recomeçar. O aplauso foi ensurdecedor. As crianças do orfanato correram para abraçar Clara. Marina estava ao lado dela, orgulhosa. Quando a noite caiu e todos foram embora, apenas a família ficou. Carmélia, Renato, Marcelo, Clara e Marina, sentados na varanda, vendo as estrelas. Conseguimos, Carmélia disse suavemente. Consertamos tudo. Conseguimos, mãe, Renato respondeu. Clara encostou a cabeça no ombro dele, com Marina dormindo no colo. Obrigada. Por me darem uma família quando eu achei que nunca teria uma. Você não nos deu uma família, Carmélia corrigiu. Você é a família. Você é o que faltava para completar a gente. E naquela noite, sob as estrelas, 5 pessoas entenderam algo precioso. Que o amor não precisa de sangue para ser real. Que família se escolhe. Que toda história de abandono pode virar história de recomeço. E que às vezes, as pessoas que mais amamos são aquelas que a vida coloca no nosso caminho quando menos esperamos.